Minha gente, ontem na igreja ali do Jardim Guanabara 2, Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, onde eu pastoreio pela misericórdia de Deus, junto com a minha esposa, a pastora Elaine, a gente ouviu uma mensagem poderosa da missionária Patrícia, foi uma bênção. E no meio da mensagem também, o Senhor falou comigo mais profundo ainda sobre uma história sagrada, uma história da Bíblia que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 7 até o 37, portanto 30 versículos que retrata a história de uma mulher e o seu filho. Todas as histórias da Bíblia, se a gente analisar com profundidade, e é por isso que eu tenho falado, resgatar a autoridade da Escritura Sagrada, porque toda a história sagrada, toda a palavra de Deus, se a gente olhar desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, todas as histórias, por exemplo, se a gente olhar na história de Ruth, a gente vai ver com tanta clareza como que Deus está querendo falar ali através de uma metáfora, dizendo que Noemi, de uma certa forma, é a figura da nação de Israel, que no meio do caminho, no meio da dificuldade, desprezou o Senhor. E sim, quando Noemi deixa Belém e vai para as terras de Moabe junto com a sua família, então de uma certa forma ali Deus está chamando a atenção que Noemi representa a nação de Israel, só que ela representa o Israel remanescente, porque depois ela volta novamente, e aí é onde que acontece no meio dessa história algo que é mais profundo, que para mim fala muito sobre a igreja do Senhor, porque a Ruth, né, a nora de Noemi, ela era uma estrangeira, uma moabita, que não tinha nenhum conhecimento das coisas de Deus. Os seus deuses eram os deuses pagãos, mas através de Noemi, que representa Israel, ela então se tornou o que? Uma figura da igreja verdadeira na face da terra. E eu gosto de falar muito que a igreja é uma só. Ou seja, existe, já viu aquela palavra que fala assim, a universal assembleia dos santos? Então a igreja, na verdade, ela é uma só. O que existe, as convenções, as denominações, é forma para pregar o evangelho. Mas quando Deus olha, quando o Senhor Jesus olha, é uma igreja. Aliás, ele chama de minha igreja, ele chama de, nós somos conhecidos como a noiva do Cordeiro, né? Então, minha gente, quando nós olhamos para Ruth, toda a história dela, deixando ali toda aquela idolatria, todo o paganismo de Moabe, e acompanhando, ela chega a dizer, olha, aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, essa união aí de Noemi e Ruth é a união da igreja com Israel. Israel sempre vai estar nós vamos estar sempre no conhecimento da nação de Israel. E mais profundo, a gente vai entender mais ainda essa metáfora quando a Ruth acaba sendo aquela mulher que vem para resgatar aquilo que se tinha perdido. Ou seja, ela veio para poder resgatar aquilo que a família de Noemi tinha perdido. Então, e ainda mais ainda porque ela casa com Boaz. Boaz, todo mundo sabe que de uma certa forma ele representa o próprio Senhor Jesus, que é o remidor. Então, o que eu estou falando por isso? Todas as histórias da Bíblia Sagrada, tanto o livro de Jó, Jonas, Ruth, se a gente olhar para Sara, nós vamos acabar compreendendo que Deus está falando com o seu povo, a sua igreja, né? Quando ele estava falando com Israel, ele já estava apontando para a igreja, porque Israel, na verdade, ela é um sinal, é uma figura, é uma sombra, ela aponta a nação de Israel para apontar para a verdadeira igreja, porque nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Aí, no capítulo 4 de Reis, fala da história daquela mulher e o seu filho. Por que ela tem a ver com a igreja também, de uma certa forma, em duas fases da igreja? Aquela fase em que aquela mulher, ela é chamada de mulher rica, ou a mulher e o seu filho. Ela tinha ali, ela observando ali o Eliseu passando próximo ali, ela então, conversando com o seu esposo, resolveu fazer um quarto para ele. Então, de uma certa forma, irmão, nós entendemos aqui, porque aquela mulher, ela era temente a Deus, ela era uma pessoa hospitaleira, ela era uma mulher que observava as coisas. Então, tudo isso mostra característica de um povo diferenciado.
esse povo é a igreja, temente a Deus, hospitaleiro, é um povo que observa os acontecimentos, os cumprimentos da Escritura, e depois que ela passa a conhecer o Eliseu mais de perto, no sentido de que ele estava ali morando perto deles, entendo que o Eliseu é uma figura do Espírito Santo. Quando a igreja abre o coração, abre o espaço para que o Espírito Santo atue no meio da igreja, minha gente, aí agora nós vamos ver uma outra fase da igreja, a igreja realizando milagres, a igreja ressuscitando mortos aqui na face da terra. Olha como é que é, né? Quando aconteceu o Pentecoste, a gente vê ali, dali para frente, uma igreja reavivada, né? Uma igreja pronta para poder fazer a obra, pronta para dar a sua vida, para resgatar outras vidas para Deus. Então é da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, quando ela, então, através da profecia de Eliseu, que ela se engravidou e teve aquele filho, isso fala da igreja. A igreja não é totalmente igreja do Senhor se ela continuar sem gerar filhos para Deus. Mas então aquele filho que ela gerou representa exatamente o fruto do Espírito Santo dentro da igreja. Acontece que o menino depois faleceu, lembra da história, mais ou menos 12 anos, mas aí é que está a mais uma verdade. A igreja verdadeira, nos momentos de angústia, de verdade, ela não vai em busca de homens ou de qualquer outra coisa que possa resolver o seu problema, mas ela vai atrás de quem? Do Eliseu, que representa o Espírito Santo. E o que aconteceu? O Eliseu veio, porque o Espírito Santo é assim, se a gente abre o coração para ele, ele entra e ele faz morada em nós. E o Eliseu veio e ressuscitou o filho daquela mulher. É uma lição maravilhosa. Segundo Reis, capítulo 4, do 7 até o 37, retrata quando essa mulher rica, isso lembra a igreja é rica, essa mulher temente a Deus, essa mulher hospitaleira, essa mulher observadora, e esta mulher representa talvez a primeira fase da igreja, no sentido de que a igreja precisa passar por essa renovação espiritual. Eu diria que ainda tem muitas igrejas que estão vivendo só nessa primeira fase desta mulher rica, são igrejas que têm muita riqueza, são igrejas que têm temor a Deus, são igrejas que são hospitaleiras, mas falta o Eliseu, falta o Espírito Santo para que estas igrejas gerem realmente filhos espirituais para Deus. Porque se a igreja não gerar filhos espirituais para Deus, se o Senhor demorar a voltar, o que é que vai acontecer nessa terra, minha gente? Então esta história dessa mulher rica e o seu filho, ela realmente é uma exortação que a igreja precisa urgentemente, cada dia, de abrir as portas para que o Espírito Santo do Senhor passe a operar de tal maneira no meio da igreja que exista filhos espirituais. E se alguns desses filhos, por algum motivo, vier a ter problemas, como aconteceu com o filho daquela mulher, que ele veio ao falecimento, aí está o Espírito Santo para ressuscitá-lo novamente. E aquela mulher, a história termina dizendo que ela ficou temendo a Deus. Cada dia que passava, a confiança no Senhor dela aumentava mais e mais. Deus abençoe a todos no nome do Senhor.